Os que ostentam o exemplar da Bíblia Sagrada, por favor. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 13. Quantos irmãos estão procurando? Quero também agradecer a Deus por estar revendo amigos, irmãos, que pela bondade e misericórdia do Senhor, quando passamos em algumas congregações, vinculamos amizade com os irmãos, e ao chegar, já saudei alguns irmãos ali, enfim, um abraço a todos. Está escrito, segundo o livro de Samuel, capítulo 22, versículo de número 13: pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Diga comigo, pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Diga comigo, brasas de fogo se acendem. Eu quero pedir a generosidade dos irmãos para ler outro texto. João, Evangelho escrito por João, capítulo 21. João, capítulo de número 21. Versículo de número 4. E sendo já manhã, Jesus apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão de peixe. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Veja o versículo 9. Logo que saltaram em terra, olha que coisa linda. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Obrigado. Eu gostaria de refletir com os irmãos essa manhã sobre o acendedor de brasas. Diga comigo, o acendedor de brasas. O acendedor de brasas. Quando eu vim chegando aqui, adentrando no templo, eu, salvo engano, percebi que o dirigente, o presbítero Altino, estava pregando sobre a presença de Deus, e veio ao meu coração esse texto, o acendedor de brasas, porque pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Eu quero trazer uma reflexão e uma mensagem. Eu não vim pregar aqui para super jovens. Eu não vim aqui pregar esta manhã para super crente. Eu vim pregar para jovem que desde segunda-feira, depois de um culto de domingo, você travou uma luta para continuar crente, firme, fiel a Deus. E se passaram segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta, e hoje é sábado, e você saiu de casa e veio aqui pedindo de Deus uma direção, pedindo de Deus uma palavra, quem sabe uma renovação de Deus para a sua vida. Pois bem, eu vou tomar como base, pedir permissão, por ser uma mensagem bem conhecida e bem simples, mas eu vou pedir permissão para trazer aqui uma figura da Bíblia Sagrada,
um personagem, ou uma personagem, um homem que eu admiro muito, porque Simão Pedro, o Pedro vai nos ensinar, porque Pedro, ele é o nosso retrato, pois ele nos ensina que nem sempre a nossa vida cristã está lá em cima, porque se você analisar dentro desse contexto, brasas de fogo se acendem, aí você poderia até questionar, mas brasa de fogo não é uma brasa de fogo porque se acende. Então observem que, trazendo para a vida espiritual, nós somos crentes, nós somos pentecostais, somos cheios de fogo, mas nem sempre nós estamos cheios desse fogo. E eu vou provar, porque quem observa a biografia do apóstolo Pedro, ou propriamente dito, capítulo 21, nós vamos observar que quem olhasse para Simão Pedro, no capítulo 21, via o Simão Pedro no fundo do poço, fracassado. O Simão Pedro de uma personalidade muito forte, de uma fé que um dia estava lá em cima, outro estava lá embaixo. O Simão Pedro que já havia negado Jesus 3 vezes. O Simão Pedro que havia cortado a orelha de Mal. O Simão Pedro que foi repreendido por Jesus, porque ele permitiu Satanás falar através dele. Quem olhasse para esse Simão Pedro que eu estou pregando, via simplesmente o Simão Pedro, que era filho de Jonas, um pescador. O Simão Pedro que nasceu em Betsaida, uma cidade às margens do mar da Galileia. O irmão Simão Pedro, que era irmão de André, que era casado, que estabeleceu residência em Cafarnaum, que era a base do ministério de Jesus. O Simão Pedro, que era sócio de Tiago e João, no ramo da pesca. Só que, você que está aqui me ouvindo, moça e rapaz, eu acho lindo esse Jesus, porque ele não vê como as pessoas veem. Ele não nos trata como até mesmo os irmãos nos tratam. Ele sempre tem um olhar diferente e um tratamento especial. Porque vocês vão ver, e eu vou mostrar para vocês, que para lidar com o irmão Pedro não era fácil. Porque quem sabe, eu dirigi igreja, hoje eu estou terminando, estou no 7º período do curso de Direito, e eu estou sem dirigir igreja, mas eu tenho propriedade, porque pessoas que estão aqui, congregaram comigo, e eu tenho propriedade para falar isso, que nem sempre nós temos paciência para lidar com os nossos jovens que aparenta defeito, que tem dificuldade, que tem personalidade diferente. E vocês vão ver que Jesus, olha só, eu vou começar a mostrar a vocês um dos episódios mais marcantes da vida ou do ministério de Simão Pedro. Foi quando o capítulo 5, salvo engano, do evangelho escrito por Lucas, Jesus vai chegando e os discípulos estão lavando azedo. Tem um comentarista confiável do Novo Testamento, ele diz que a palavra, a etimologia no original da palavra lavar é aperfeiçoar. Por quê? Pois os discípulos haviam passado a noite inteira pescando. E no final de tudo eles estavam lavando. Eles estavam, na nossa linguagem bem simples, bem rasteira, eles estavam costurando, remendando, depois de uma longa pesca. Quando Jesus chega, encontra ele lavando azedo.
E eu amo esses detalhes da Bíblia, porque a Bíblia diz que havia 2 barcos. A NVI diz que havia 2 barquinhos. Veja, um era anônimo, ou seja, tem dono, mas a Bíblia não menciona o dono, o nome. E o outro era de Simão Pedro. Aí eu fico me perguntando, por que Jesus não vai subir no barco do dono que não aparece, do anônimo? Jesus vai subir no barco de Simão Pedro, porque Jesus gosta de provocar. Que vocês vão ver que da agora em diante, Jesus vai começar a provocar e chamar a atenção de Simão Pedro. Jesus vai subir no barco de Simão Pedro, vai fazer do barco de Simão Pedro o seu púlpito, vai fazer da praia a sua igreja, e das águas espelhadas o seu instrumento de som, e Jesus vai começar a pregar. Aí, olhe, eu fico me imaginando, vocês estão parando aqui para ouvir um simples pregador. Agora imagine alguém parar para ouvir Jesus de Nazaré pregando, oh glória. Eu fico imaginando que mensagem tão profunda que Jesus prega naquela manhã, que quando Jesus termina de ministrar, de pregar, olha Jesus de novo, olha para Simão Pedro e disse: lançai as redes sobre a água. Aí Simão olha para Jesus e diz assim: Senhor, nós passamos a noite inteira pescando e não apanhamos nada, mas depois de ouvir essa mensagem sobre a tua palavra, lançaremos as redes. Levante a sua mão, porque eu já quero liberar uma palavra profética de Deus. Quem sabe você que está me ouvindo em casa, ou que você chegou aqui esta manhã, a palavra do rei tem poder. Você, quem sabe, passou a semana pescando e não apanhou nada, mas não é por causa do pregador, é por causa da eficácia da palavra. Deus vai te dar bênção esta manhã. Oh, glória a Deus. Quem acredita nisso? Dá para dar glória a Deus? Sobre o poder da palavra eu estou ministrando. Simão Pedro obedece à voz de Jesus. Ele lança as redes. E a epígrafe diz assim: a pesca maravilhosa. Segure isso aqui, vá guardando, senão você não vai compreender esta mensagem. Vocês vão ver que eles lançam as redes. Vieram tantos peixes que a Bíblia diz que as redes se romperam. As redes se romperam. Quando Simão percebe que é Jesus, olha Simão, olha quem era Simão. Veja se parece comigo e com você. Ele dobra o seu joelho e parece que eu vejo ele lhe dizendo assim: Senhor, afasta-te de mim, que eu sou pecador. Aí Jesus disse, olha para ele e disse: Simão, na nossa linguagem bem simples, deixa da tua besteira, levanta-te, não temas, a partir de hoje serás pescador de homens. Veja o que Jesus está falando com Simão. Glória a Deus. Veja o que Jesus está falando com Simão. Olha só o que Jesus olha para Simão e diz: levanta-te, porque a partir de hoje serás pescadores de homens. Na nossa linguagem, o jovem que tem chamada de Deus, Jesus chamou ele para onde? Para o ministério. Jesus chamou ele para onde? Apostolado. Jesus chamou ele para onde? Veja que o moço tem uma chamada. O moço, Deus tem um propósito na vida dele. Só que aqui me dá um nó. E você precisa entender, e você vai dar glória a Deus, e você vai sair daqui diferente. Porque Jesus diz a ele: vem comigo. Jesus vai andando e o homem vai seguindo. Lá na frente, em outro episódio, Jesus está caminhando com seus discípulos ao extremo norte de Israel. E Jesus está caminhando lá nas bandas, parece, salvo engano, Cesareia de Filipe. E ali Jesus resolve fazer uma enquete com seus discípulos, perguntando-lhe: quem dizem os homens ser o filho do homem? Aí há um silêncio. Mas alguém diz: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias,
Outros dizem que o Senhor se parece com Jeremias e alguns dos profetas. E Jesus olha para ele e diz: agora não me interessa o que as pessoas dizem de mim. Eu quero saber sobre vocês. O que vocês pensam acerca de mim? E vós, quem dizeis que eu sou? Há um silêncio. Mas de repente, o jovem, o irmão Simão Pedro, sabe aquele dia, recebe a palavra, a oportunidade e a mensagem. Ele recebe a inspiração e vem do céu. Ele abre a boca e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele, Jesus se alegra e diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jona, porque não foi nem a carne e nem os homens que tu revelou, mas agora tu recebesse a revelação direto do coração do meu Pai. Vem comigo. Só que olha para mim, moça e rapaz que gosta da Bíblia, que veio ouvir a palavra de Deus. Isso aqui me assusta, Góis e Aline, porque isso aqui acontece no capítulo 16, versículo 18. Vão se passar o versículo 19, o versículo 20. 3 versículos. Quando chega no versículo 21 e o 22, Jesus está agora conversando com os discípulos, dizendo: importa que o Filho do Homem seja entregue às autoridades, aos anciões de Jerusalém. Ele vai ser preso, vai ser morto, mas não se preocupe, ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Simão agora, de forma apressada, precipitada, ele vai falar e diz assim: não, Senhor, de maneira nenhuma isso vai acontecer. Tem misericórdia do Senhor mesmo. E Jesus percebe, veja que aquela mesma boca que foi usada como instrumento da revelação divina de Deus, agora está sendo usada como instrumento das mentiras de Satanás. E Jesus o repreende e diz assim: para trás de mim, Satanás, porque tu compreende as coisas dos homens, mas as coisas de Deus não te são reveladas. Veja só, Simão aqui é repreendido. No capítulo 22, o versículo de número 30, agora de Lucas, Jesus vai conversar com Simão. Sabe aqui, o pastor, quando tem jovem de Lourenço, tem jovem de Vila Marília, Vila Rica, primeira, segunda, quando você faz algo de errado, e o seu dirigente entra naquele gabinete, e diz assim: sente aqui, vamos conversar. E quem já sentou diante de um dirigente, do pastor Arnóbio, você sabe o que é isso que eu estou falando, que o coração bate forte, dá vontade de chorar, a sua consciência diz: e agora o que é que eu vou fazer? Jesus disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando te converteres, confirma os teus irmãos. Observem que Jesus disse no versículo 30, eis que Satanás vos pediu. Veja que a expressão vos pediu está no plural, indicando que Satanás pediu permissão para peneirar a fé de todos os discípulos. Só que no versículo seguinte, Jesus não usa a expressão no plural, Jesus usa a expressão no singular, dizendo: mas eu roguei por ti, por você. Porque Jesus queria dizer mais ou menos: Simão, o plano de Deus na sua vida é grande demais, mas Satanás tramara te destruir. Mas antes que ele toque em você, eu já pedi ao Pai, porque eu acredito em você. Oh, glória a Deus. Olha para mim. Quando Jesus disse: Simão, Simão, você sabe o que foi que Jesus viu? Jesus viu brechas
na vida de Simão. Mas nem só Jesus viu brecha. Sabe por que Satanás foi e pediu permissão para destruir e peneirar a vida de Simão? Porque ele viu brechas. Ele achou brecha. Ele viu legalidade. Você acha que as coisas acontecem nesse reino por coincidência? Eu sei que todos vocês gostariam de ter o pastor Arnobre pregando aqui. Ele é o pastor. Ele é o homem levantado por Deus. Mas escute aqui, 5 horas da manhã, eu estava de joelho, orando, se preparando, porque amanhã eu vou pregar. Quando eu levantei, o pastor Ricardo Sabino, todo mundo conhece, né? O grande pregador, está aqui, ele enviou a mensagem. Ele disse: não sei porquê, Nedes, mas me deu uma vontade de falar com você. Eu estava agora falando contigo. Deus vai te visitar, ainda agora de manhã. Quando pensa que não, pastor Arnóbio, Nedson, o senhor vai para onde agora de manhã? Eu disse: estou à disposição. Ele disse: vai lá na sede me representar. Eu disse: sim, senhor. Sabe por que eu estou aqui essa manhã? Porque antes de sair de casa, o Espírito Santo viu que tem uma brecha na sua vida e que o diabo está querendo puxar o teu tapete. Mas antes que o diabo te envergonhe, o Espírito Santo está dizendo: Simão, Simão, o que eu tenho na sua vida é grande demais. Não dá legalidade ao diabo. Oh, glória a Deus. Quem está entendendo que o Espírito Santo está trazendo uma revelação aqui? Oh, glória a Deus. O Espírito Santo me ordena. Ele não me pede, ele me ordena a dizer a você: está na hora de fechar as brechas. Mas eu sou um vaso. Mas o Espírito Santo está dizendo: mas tem brecha e o azeite está derramando. E assim não tem sucesso. Você até quer, você até deseja, e Deus deseja. Você até chora, você até se humilha, Deus lhe renova. Mas quando chega lá, o azeite derrama. Não sei se é no namoro, esse namoro que está dando muita legalidade. Eu não sei aonde é esse espaço, mas o Espírito Santo está dizendo: fecha essas brechas em nome de Jesus. Eu posso pedir algo aqui a você? Se não for pedir demais, coloca a mão com respeito no ombro do jovem que está ao teu lado, por favor, me ajuda a pregar. Diz a ele: o Espírito Santo está ordenando: fecha as brechas, fecha as brechas. É tempo de fechar as brechas, assim diz o Senhor. Eita glória. Tirabá seque a manto, viu? Ai meu Deus, se me vasseque. Parrai tocava-se que né? Porroi que tive a ceia. Poi cacheque a pá canturia. Oi minha seque eu vasse. Poi cheque pa cacho cova seque. Assim diz o Senhor: tenho pressa, tenho algo grande com vocês.
Já estava tudo planejado. O diabo queria te envergonhar. Mas por amor à sua alma, eu estou quebrando. Eu estou desmantelando toda a obra das trevas. E eu derramo a minha graça sobre a sua vida. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Fale em outras línguas. Oh, glória a Deus. Levante a sua mão para adorar. Levante a sua mão para adorar. Shuribicanturiabahas. Terrebia, shuricanturiahebia. Terrebia, calabo, soquinevia, soquinehebia. Pereki odova sukiniki pikachoka laba cantoria mahavia laba carlaba suri cantoria vacamehavia o camanto que nevia comasse que lehe o laba canturi camavia cosse que mirá. Recebe a glória do Espírito do Senhor. Oh, o Espírito do Senhor está acendendo brasas aqui neste lugar. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Observe que Jesus está dizendo: Simão, Simão. E Jesus vai dizer a ele: quando te converteres, moça, rapaz, isso aqui é demais. Isso aqui é demais. Aline, isso aqui é lindo, porque ele está dizendo, quando te como é que Jesus vai manter um cara perto dele que não é convertido? Toma, Satanás. Jesus não desiste de você. Ele conhece você por dentro e por fora. Mas até o último momento, ele está dizendo, eu acredito em você. Eu estou lhe esperando. Aí você pode me perguntar, e Simão se converteu? Ele disse, quando te ajuda os teus. Aí lá no final, ele escreve 2 cartas. E o miolo, o conteúdo da carta dele, é sempre ajudar os irmãos. E ele vai bradar e vai dizer, eu digo isso por experiência própria. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele não para, ele anda, porque desde que Jesus me chamou, ele andava ao meu derredor, buscando a quem possa tragar. Mas tem uma coisa, ele não vai tragar, porque o leão da tribo de Judá. Eita, que eu estou sentindo a presença de Deus. Olha, já tem jovem sentindo, isso é lindo. Ai, Jesus. Oh, glória a Deus. Jesus, olha para Simão, já vou terminar. E diz para ele, Simão, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E Simão olha para Jesus e diz, Senhor, de maneira nenhuma eu vou te negar. Jesus é preso, para encurtar. Jesus é preso. Jesus está em um ambiente, quem sabe na casa do sumo sacerdote. Quando Jesus está ali, Simão vai seguindo Jesus de longe, de longe. Mas ele está em uma posição, em um lugar, que vai possibilitar Jesus olhar para ele. E alguém chega e diz assim, moça, jovem, você é crente? E Simão vai dizer, não, não sou.
Nem sei o que é esse negócio de ser crente. Aí a criada chega e diz assim: não, você é crente, porque você não chama palavrão, tudo seu é misericórdia, a sua fala é de crente, você se parece com os crentes. E Simão disse: não, eu não sou crente, eu nem conheço Jesus. O terceiro chega e diz assim: não, eu vi você andando com Jesus. E ele pragueja. Quando ele pragueja, a Bíblia diz que o galo cantou. Tem alguns comentaristas dizendo que não era um galo no sentido literal. Era um instrumento que tocava à meia-noite ou altas horas da noite. Mas para a gente isso aqui não importa se era um galo ou um instrumento. O que importa é que quando Simão ouviu o som, ele olhou para Jesus. E quando ele olhou para Jesus, Jesus já estava olhando para ele. E quando Jesus olhou para ele, ele não se conteve. O versículo resume assim: e tendo saído dali, chorou amargamente. E chorar amargamente é diferente de chorar por uma bênção, por um milagre. É diferente de chorar na presença de Deus. Sabe por que Simão chorou amargamente? Porque ele estava decepcionado. Ele estava envergonhado. Sabe por quê? Porque a pior coisa, quem já passou isso sabe, a pior coisa é você receber um cargo na igreja, ter uma posição, e você decepcionar o seu pai, decepcionar o seu pastor, e decepcionar a sua igreja. Jesus está olhando para ele, e ele vai sentir vergonha, ele vai desistir dele, ele vai desistir do ministério dele, ele vai desistir de tudo. O choro de Pedro foi de vergonha, de decepção, e ele vai embora. Jesus morre, ressuscita no terceiro dia, e quando Jesus ressuscita, Jesus aparece às mulheres e diz assim: ó, diga aos discípulos que me espere na Galileia. Só que Jesus vai mandar um recado pessoal para Pedro, e vai dizer: e diga a Pedro, ele só menciona o nome de Pedro, que me espere lá. E ele chega no capítulo 21, onde eu li com vocês. Ele chega, mas Jesus não está. Aí ele desanima, ele diz: vou pescar. Ele está frustrado, desanimado. Ele disse: eu não quero mais, estou desistindo. Só que tem jovem na igreja, Góis, que tem tanta influência, tem uma chamada tão tremenda, que até quando ele quer desistir, ele desestabiliza muito jovem. Tem jovem hoje na igreja, se ele tem uma influência, se ele for para o mundo, ele leva 2, 3. Por quê? Porque ele é um espelho. As pessoas se identificam com eles, com elas. Você vai ver que estava lá João. E por que João não disse: não, Simão, não vá pescar? Acredite, se Jesus falou, vai dar certo. Mas ele vai influenciar, e eles vão pescar. Só que nunca vai. Olha para mim, moça, rapaz, olha para mim. Eu fui crente com 17 anos de idade. Eu tenho 27 anos de crente. Não adianta. Se Deus tem um plano na sua vida, você pode ir para onde você quiser.
Você vai rodar e não vai chegar em lugar nenhum. Você precisa fazer a vontade de Deus. Quem prevalece na sua vida é a vontade de Deus. E eles foram pescar e não apanharam? Me ajuda eu pregar. Eles não apanharam? Eles não apanharam? Não dá certo. Eu vou falar. Olha para mim. Isso aqui é uma resposta de Deus. Você perguntou a Deus, porque as coisas não estão dando certo. E o Senhor fala comigo aqui neste altar. Você que está em casa, me ouvindo, o Senhor manda eu lhe dizer: quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ser, ou tu verás que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Pode chorar, moça, isso, porque é a resposta de Deus. Quando tudo estiveres, ei, debacaceve. Ai, como eu sinto a presença de Deus aqui. Ai, berrebio, assei. Calamou que a deve a sol comento que ne berrave a caixa deve. Quando todo teu ser Ele controlar, oh glória. E eles não apanharam nada. Para a gente concluir, olha para cá. Jesus poderia chegar e olhar para esse jovem, para Simão, e dizer assim: Simão, tu é um desmantelado, tu não vale nada, tu não presta para nada, tu é uma vergonha da nossa igreja, tu escandaliza, tu corta a orelha do homem, tu deixa o diabo falar na tua boca, tu não vale nada, nunca vai ser nada na igreja. Jesus chega assim? Não. Jesus não chega chutando o pau da barra, chutando o balde. Jesus chega, como ele é lindo, Edila, porque ele chega e ele olha para os discípulos e diz bem assim: filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles disseram: não. Aí Jesus disse: ide pescar, que eu vou tomar conta de vocês. Vão pescar. E eles foram. E quem sabe alguns daqui já me ouviram falar isso, mas vale a pena falar de novo. Interessante que o barco góis era o mesmo, as redes eram as mesmas. Olha o que Jesus está fazendo. O barco era, as redes, o mar não mudou de turno, os discípulos eram os mesmos. E Jesus manda eles irem pescar. E eles foram pescar. Só que naquela manhã, não era manhã de piaba, era manhã de peixe grande. Porque a revelação de Deus era grande demais. Eles lançaram a rede. Tem um bocado de moças e rapazes aqui que gosta de ler Bíblia. E eu vou provar. Ei, se eu lanço as redes, tem possibilidade de vir piaba, sim ou não? Mas naquele dia os peixes vieram, porque tudo estava na vontade de Deus e Ele estava no controle. Eles lançaram as redes e a Bíblia faz questão de mencionar: vieram 153 grandes peixes.
e as redes não se romperam. No capítulo 5 se romperam, mas aqui as redes não se romperam. Ele está dando estabilidade, Ele está restaurando, Ele está costurando. Ai, Jesus, o Espírito Santo esta manhã está lhe visitando, restaurando as redes. Ele está dando estabilidade na sua vida. E digo mais, vou pregar para você, rapaz e moça, é manhã de peixe grande na sua vida. Eu estou profetizando de Deus para a sua vida. Vai vir milagre de Deus para a sua vida, porque a vida do jovem não só é vir para a igreja, servir a Deus, ser confrontado, não. Essa manhã diz o teu Deus que tem milagre de Deus para a sua vida. Quem acredita, recebe, porque tem milagre de Deus para a sua vida. Quem acredita, fica de pé e vai dando glória a Deus. Fica de pé, oh glória, fica de pé. O que eu acho lindo é isso, que os coordenadores estão aqui no mesmo espírito, na mesma concordância, aqui crendo no milagre de Deus da vida de vocês, oh glória a Deus. Jovem, olha o que Jesus faz na vida de Simão Pedro. Jesus chama Simão Pedro. Sabe aquele hino? Cadê aquele hino? Moça, é porque eu não sei cantar. Mas cadê as moças que sabem? Como é aquele hino da Midian Lima? Como é aquele hino que diz: quem mandou você?